Graça e paz, meus irmãos. Hoje estamos aqui com o nosso irmão Gleison Barbosa da Costa, atualmente diácono e segundo dirigente, e hoje nos deu a oportunidade de nos fazer essa belíssima visita e falar para uma multidão de gente aí o que é a misericórdia de Deus. Algumas dúvidas que as pessoas não entendem e têm sobre a misericórdia de Deus. A gente hoje vamos abordar um assunto que é um assunto muito relevante, que é a misericórdia de Deus. Será que a misericórdia de Deus realmente existe? Se a misericórdia de Deus existe, por que há tanta maldade no mundo? Fala aí, nosso irmão Diácono Gleison, pra gente de que igreja você é. Pai do Senhor, tudo bem, pessoal? Eu já glorifico a Deus por essa oportunidade de estar aqui, juntamente com o nosso irmão Diego, no qual a gente se conhece já há um bom tempo e a gente sempre compartilha alguns entendimentos da palavra do Senhor, é porque a gente não somos sábios, somos apenas aprendizes das Escrituras. Então, hoje a gente está nesse intuito de também transmitir e compartilhar com vocês alguns entendimentos que a gente tem sobre a misericórdia de Deus. Apresentando minha pessoa, como nosso irmão Diego já falou, sou o nosso irmão Gleison, diácono da Assembleia de Deus no sítio Antas, pastoreado pelo pastor Adijá, de Puxinanã, e glorifico a Deus por mais essa oportunidade, sabendo que hoje é dia 1º de janeiro de 2025. Eu quero também desejar a todos vocês que estão assistindo aí, feliz 2025. E o que eu desejo para vocês é que a graça do Senhor e a sua misericórdia esteja dentro dos seus lares, na sua casa, na sua vida. Que Deus possa continuar abençoando a todos. Em nome de Jesus. Eu também quero, de antemão, também já desejar um feliz ano novo, que esse ano novo seja um ano de muitos conhecimentos, muitas sabedorias, que Deus ele possa colocar no seu coração e no meu coração também muita misericórdia que a gente precisa, né, Diácono Gleison? Justamente. A gente precisa dessa misericórdia. Diácono Gleison, a gente já queremos começar te perguntando o que é misericórdia. Bom, misericórdia é um ato grandioso dado pelo nosso Deus para nós, como também a gente, utilizando de exemplo, a gente pode compartilhar com o nosso irmão, com o nosso vizinho, com o nosso colega. Então, a misericórdia em si, ela transmite até alguns frutos do Espírito, que é amor, aí outras situações que a gente deve se envolver no nosso dia a dia. A misericórdia, ela transmite perdão, a benevolência, a caridade, a ajuda. É verdade. A misericórdia, ela abrange muitas coisas, justamente. E eu, olhando e analisando um pouco esses dias, como eu disse, a misericórdia a gente pode falar ela no sentido de nós alcançarmos ela de Deus, como também no sentido de a gente compartilhar essa misericórdia com o próximo. Mas hoje eu queria abordar e deixar claro para nós sobre a necessidade nossa de clamar ao Senhor misericórdia todos os dias, pois nós, seres humanos, somos necessitados e sem a misericórdia do Senhor não somos capazes de permanecer de pé, nem de vivenciar nada nesta terra. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Diácono Gleison, onde está a misericórdia de Deus em meio a tanta maldade no mundo? A misericórdia de Deus, do meu ponto de ver, naquilo que eu acredito, naquilo que eu aprendi até o dia de hoje, ela está presente em todo o ambiente. Claro que Deus ele não vai intervir em todas as situações, nem vai utilizar da sua misericórdia a todo momento. Por quê? Algumas situações a gente questiona e pergunta se a Deus o porquê dele não olhar, o porquê dele não agir ou não de utilizar da sua misericórdia. Como, por exemplo, quando uma criança ela é violentada ou quando algo acontece com uma criança inocente ou algo parecido, algo do tipo. E assim a gente vê pessoas sofrendo sem situação que traga para ela o que ela necessita, E a gente pergunta, cadê Deus com a sua misericórdia? Cadê esse tão grande Deus que muitos falam ou que muitos pregam? Mas a gente parar para pensar, Deus ele não vai intervir em tudo, como eu já disse. Por quê? Porque ele deixou para nós algo que é essencial, que é a nossa escolha, o ato de escolher. A gente pode escolher aquilo que queremos ou aquilo que dá início
as situações da nossa vida, na verdade. Porque a partir do momento que eu escolho algo, eu tomo uma decisão, é como se fosse uma chave numa ignição. Ela vai dar início a um projeto, a uma situação, seja ela bem ou seja ela mal, né? Escolhas certas têm caminhos certos, escolhas erradas, coisas erradas acontecem. Por mais que uma criança, muitas das vezes, ela sofre sem essa escolha, mas teve circunstâncias que aconteceu de outras pessoas que escolheram fazer o que não devia, como vi uma pessoa escolheu violentar. Imagina aí se todas as vezes que acontecesse algo ruim aqui na Terra, Deus ele fosse intervir, né? Deus ele fosse agir. Então seria fácil demais e outra que não estaríamos aqui mais. Por quê? Porque se Deus ele fosse agir todas as vezes, quem daria valor à misericórdia de Deus? Verdade. Porque eu pinto e bordo, eu erro, eu falho, né? Aí eu chego, firo uma pessoa, machuco uma pessoa. Aí eu vou e peço a misericórdia de Deus, e aí Deus usa da sua misericórdia. Só que aí, todas as vezes, eu vou fazer aquela maldade com esse pensamento que eu já vou receber a misericórdia de Deus todos os momentos. Se fosse todos os momentos, seria muito fácil. É verdade. Mas a sua misericórdia de Deus, a maior dela foi dada uma vez, e foi na cruz do Calvário, dando o seu único filho, unigênito, para morrer por todos aqueles que assim queiram alcançar essa misericórdia. Porque a misericórdia, ela nos é dada através da graça, mas também a gente tem que querer receber ela. Verdade. Temos que buscar essa misericórdia, né? Justamente. Tá com isso tu falando aí sobre a questão das crianças, né? Que muitas das vezes são violentadas, nascem com uma doença. E a gente se pergunta, onde está a misericórdia de Deus numa hora dessa? Justamente. A Bíblia diz, meus irmãos, que das crianças é o reino dos céus. Quem disse isso foi Jesus, não foi eu. Então, a maldade do mundo, ela já começou lá em Adão, né, Gleice? Justamente. Já começou lá em Adão, quando Adão ele decidiu, por livre e espontânea vontade, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e foi no que resultou. Tem um texto interessante, aqui em Êxodo capítulo de número 20, texto aqui muito interessante em Êxodo capítulo 20, eu consigo abrir aí, versículo 6. Êxodo 26 diz assim: E faço misericórdia e milagres aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, a gente observa nesse texto, né, que Deus ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. E guarda. Porque a gente vê a maldade que está no mundo hoje. A maldade que está no mundo hoje, uma sociedade corrompida, uma sociedade que não está nem aí para Deus, não está nem aí para Jesus Cristo, e simplesmente só querem a misericórdia. Deus, ele é misericórdia, mas ele também é justiça. Tem outro texto também, isso aí em Êxodo. Respondeu-lhe o Senhor: Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Ou seja, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, A graça, ela é para todos. Como está escrito em Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, a graça está aí para todo mundo. Mas a misericórdia, ela, por mais que ela seja infinita, podemos dizer assim, ela tem as suas limitações. E a misericórdia ao próximo, ela me garante a salvação? Na verdade, no meu entendimento, não. Por quê? Porque, além da misericórdia, a gente tem outros exercícios a cumprir, ou outras atividades que Deus espera de nós. Então, se fosse só através da misericórdia, né, até para aquelas pessoas que vivem fazendo as obras, seria mais fácil, pois elas são pessoas que utilizam de misericórdia, né, para um necessitado, está precisando de uma doação, ou de um bem, ou de um alimento. Só que quando Jesus ele foi questionado sobre os mandamentos, ele disse o seguinte: amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu
amar ao meu próximo como a mim mesmo, eu posso exercer misericórdia para com ele. Mas se eu fizer isso e não amar a Deus acima de todas essas coisas, tem um ídolo ou alguém ou algo que está superando ou está no lugar da posição de Deus que deveria eu estar amando ele. Então, respondendo bem a sua pergunta, por mais que eu tenha misericórdia para com o próximo, mas não me garante a salvação, né? Até porque a salvação vem através de Cristo Jesus. Verdade, né? É o que as pessoas não entendem, né, Diácono Luiz? Que sou salvo pelas obras. As pessoas pensam que a gente somos salvos pelaquilo que fazemos ou pelaquilo que exercemos. Não. A gente não, nem eu costumo dizer, o que me salva não é a minha fé. O que me salva não é a graça. A graça e a fé ela me levam até o Salvador, que é Jesus Cristo. O que me salva é uma pessoa. E tem um texto em João que diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Então a graça, a fé, tudo isso faz parte da salvação. As obras, ela não é a causa da minha salvação. É o resultado dela, né? Glória a Deus. Diácono Gleice, o que acontece com um cristão que não é misericordioso? O que acontece com um cristão que não é misericordioso? Na verdade, o que acontece é que, primeiro, se a pessoa não é misericordiosa, difícil ela clamar a Deus misericórdia e receber. Porque só recebe misericórdia quem concede misericórdia. Então, o que é que vai acontecer? A pessoa ela vai passar o processo, vai passar por necessidades, vai passar por dificuldades, vai esperar a misericórdia, apesar que Deus, ele é fiel, ainda que a gente sejamos infiel, né? E ele utiliza da sua misericórdia, né? Utiliza da sua misericórdia para conosco, mesmo sem muitas das vezes a gente utilizar para com outras pessoas, ele utiliza, né? Mas é difícil alcançar misericórdia de outra pessoa se eu não concedo misericórdia com alguém. Então, é algo que é recíproco, vamos dizer assim. Eu posso até considerar que é condicional, né? Para eu receber, eu tenho que dar. Entendo perfeitamente. A gente pode até considerar que a misericórdia de Deus ela é condicional, né? É um texto também em Mateus 5, versículo 7, que deixa isso bem claro. Dessa condição, né? Consigo abrir aí, não? Pode ler. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então a gente vê aí que a misericórdia ela é condicional, né, Diácono Luiz? Justamente. Para eu alcançar a misericórdia de Deus, eu tenho que ser misericordioso com meu irmão, com meu próximo. E bem-aventurado já está dizendo que é mais que feliz, abençoado. Já nos mostra que essa bem-aventurança não é para todos, né? É para poucos que querem, que buscam, que vão atrás ali da misericórdia de Deus. Justamente. Para se compadecer daquele que caiu em desgraça. Como você já até falou no início aí, que a misericórdia é compaixão por uma pessoa que caiu em desgraça, né? E a oração do Pai Nosso também. Jesus Cristo disse que aqueles que não perdoar não seria perdoado. Então a misericórdia ela é condicional. Posso dizer que ela é condicional. Diácono Gleice, sabemos que a misericórdia sendo condicional, o que acontece... Essa pergunta já fiz, não foi? Foi. A misericórdia para o pecador? Sim, a misericórdia para o pecador, com certeza. Porque Jesus ele veio nesse propósito, né? De vir não para os sãos, mas para aqueles que estavam doentes, né? Ou para aqueles que vivem em pecado, em trevas. Então, todos aqueles que vivem na prática, no ato do pecado, têm essa disponibilidade de misericórdia através do nosso Senhor Jesus Cristo. Até tanto que um homem, a qual em Lucas capítulo 19 vai citar, o nome Zaqueu, que ele era ansioso ou estava com uma curiosidade, melhor dizendo, para conhecer Jesus. E quando ele vai ao encontro para ver quem era Jesus, por escutar falar muito, ele não só encontra em Jesus, ele só não encontra Jesus, mas ele encontra em Jesus algo a mais, a misericórdia. Com certeza. Jesus usou de misericórdia para com ele e fez o que muitos
achavam que era errado Jesus entrar na casa de um cobrador de imposto. Era considerado um pecador, né? Que era considerado um homem que vivia atormentando a todos os povos, porque ele vivia cobrando imposto e sem ter misericórdia de ninguém, né? Justamente. Sem ter misericórdia de ninguém. Mas o próprio texto vai dizer que a partir do momento que Jesus disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém entrar de misericórdia na tua casa ou na tua família, aí foi onde Zaqueu ele se arrependeu dos seus pecados, e agora o que ele aprendeu, ou o que ele recebeu de misericórdia, a Bíblia vai dizer que ele vai transmitir ou compartilhar isso com os demais. E 4 vezes mais, né? Justamente. Vocês fazer que ele disse que se tinha roubado alguém, ele ia restituir 4 vezes mais. Então ele aprendeu, ele recebeu a misericórdia, ele alcançou a misericórdia, e dali para frente passou a ser misericordioso com o seu próprio povo. Justamente. Porque um judeu que trabalhava ali para Roma cobrando imposto era odiado piamente pelos seus patrícios. Os seus irmãos, seus parentes não gostavam. Os da sua própria pátria, né? Podemos dizer assim, não gostava desse tipo de pessoas. Porque era judeu, estava trabalhando para Roma, que era o povo que dominava Jerusalém naquela época, e cobrava imposto além do necessário. Por isso que Zaqueu disse: se eu, de alguma forma, eu retive de alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Então, assim, né, misericórdia para o pecador. Independente da situação que se encontra, né? Ou o pecado que seja, Jesus está disponível a perdoar aqueles que se arrependem. Tem até um texto interessante aqui em Provérbios 28:13, que diz assim: os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessam e deixam alcançará misericórdia. Glória a Deus. Então ali ele confessou o pecado a Jesus Cristo, e dali para frente ele alcançou a misericórdia. Então é porque é até do ser humano, Diácono Gleice. A gente vê lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez foi querer esconder o seu pecado. Ali com folhas de figueira ali, tampando as suas partes íntimas. É uma dificuldade de reconhecer, né? De confessar. De entender a necessidade da misericórdia. Isso. A gente só vai alcançar ela quando a gente confessar o nosso pecado. Diácono Gleice, qual o maior exemplo bíblico de misericórdia que poderia citar pra gente? O maior exemplo bíblico de misericórdia, primeiramente, é a misericórdia de Deus enviando seu Filho por nós, né? Isso aí não tem nenhum texto que venha superar ou nenhuma história que venha superar, mas o que me chama a atenção também é quando Jesus veio aqui na Terra e assim compartilhou cenas incríveis com algumas pessoas, como a da mulher adúltera, que foi pegada em adultério e levaram ela até ele, e aí indagaram a ele o que é que deveria ser feito, se ele agora iria acusar e ia lançar pedra sobre ela, porque estava escrito que aquela que fosse pegada em adultério deveria ser apedrejada, né? E Jesus, sabiamente, não de imediato, passou um tempo em silêncio, mas logo depois ele disse: quem de vós não necessita de misericórdia? Quem de vós são ou não tem pecado? Né? Então, quem de vós? A ideia era realmente essa que Jesus Cristo queria passar, né? Justamente. A misericórdia. A misericórdia. Porque naquele momento era o que aquela mulher estava precisando. Era de misericórdia. E não só misericórdia, mas como também o perdão de pecado. Justamente. Porque estava todo mundo ali acusando ela, todo mundo querendo que ela fosse apedrejada, mas estava todo mundo no mesmo nível de pecado. Justamente. Então, quando eles começam a se autoanalisar, né, a Bíblia vai dizer que saiu do mais velho para o mais novo. Né? Quanto mais a gente erra, mais a gente está com a tendência a pecar mais, vai errar mais. Né? Então, Jesus estava justamente, como você disse, transmitindo para aqueles ouvintes, ou para aqueles que queriam apedrejar ela, que todos nós somos necessitados de misericórdia. Assim como ela estava precisando de uma misericórdia tão grande naquele momento, a maior necessidade naquele momento era
como você disse, do perdão. A maior necessidade dela era do perdão ou de escapar de uma situação talvez irreversível. Porque realmente ela tinha caído em desgraça, porque a traição, o adultério é realmente uma desgraça, né? Justamente. Então, muitas pessoas talvez não estivessem com a mesma necessidade dela, mas tinha uma necessidade em si. E essa necessidade também inclui a misericórdia. Verdade, concordo plenamente. Todos nós precisamos de misericórdia. Esse texto ele é muito interessante. Também podemos destacar isso como um exemplo de misericórdia, né? Justamente. Também a misericórdia também de Deus com o povo de Nínive. Jonas realmente não quis ir, porque sabia que Deus ia ter misericórdia daquele povo, e que se Deus tivesse tido misericórdia daquele povo, Deus não ia matar aquele povo. Por isso que Jonas ele foi e tentou ir para outro lugar e fazendo assim, indo para o vento do peixe e sendo realmente cuspido lá onde Deus queria que ele fosse. Justamente. Para Deus usar de misericórdia com aquela nação, né? Deus não só estava utilizando de misericórdia com aquela nação, como estava ensinando também a Jonas a ter de misericórdia, né? Com certeza. Algo que ele não tinha. Justamente, com certeza. Diácono Gleison, sem misericórdia, há perdão de pecados? Não, para a gente ser perdoados os nossos pecados, né, a gente tem que utilizar de misericórdia, né? Ou a gente tem que praticar a misericórdia, porque como será perdoado um pecado meu se eu não utilizo de misericórdia para com o próximo? Para perdoar até um exemplo, uma ofensa, né, Diácono? Que uma pessoa fez a você, não usa de misericórdia com ela para perdoar ela. Como está escrito, até mesmo se a gente for levar uma oferta ou fazer algo para Deus, a Bíblia diz que a gente deve deixar a nossa oferta, ir até o nosso irmão, reconciliar-se com ele, depois vir, e aí Deus vai receber a nossa adoração. Justamente Deus está falando a respeito da misericórdia, né? Para ele receber, para ele ter de misericórdia e receber de nós o nosso sacrifício, é necessário a gente ter de misericórdia. Com certeza, ter de misericórdia com o nosso próximo. A gente quer receber misericórdia, até o texto que a gente leu de Mateus 5,7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Né? E também, Diáconis, texto interessante aí, se tu puder abrir aí em Colossenses, de número 3, versículo de número 12. Consegui abrir aí primeiro que eu, pode ler. Colossenses 3,14, 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, isso é um aconselhamento que o apóstolo Paulo nos dá, né? De nos revestir de entranhas de misericórdia. Ou seja, a misericórdia ela tem que estar entranhada na nossa alma, no nosso coração. Porque Davi, quando estava fugindo de Saul, ele se escondeu na caverna de Adulão. A gente pode até abrir, e você também aí pode conferir aí na sua casa os textos que a gente está lendo. A gente pode até abrir aí Salmo, né? Salmo 57 primeiro. Quando Davi estava fugindo de Saul, foi o que aconteceu. Olha o que aqui diz a palavra de Deus em Salmo 57 primeiro. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem de misericórdia de mim. Pois a minha alma em ti se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Então, Davi, quando ele estava fugindo de Saul, ele clamou justamente por essa misericórdia. Justamente. Isso é uma necessidade muito grande que nós, seres humanos, temos de reconhecer que nós dependemos de tudo de Deus. Então, para isso, a gente tem que clamar a sua misericórdia. E sem contar, né, Diácono, que ele já tinha usado de misericórdia com Saul, quando ele achou Saul dormindo ali e pegou a espada de Saul e teve misericórdia de Saul, poupando a vida de Saul. E também quando Saul ali entrou naquela caverna que se abaixou para fazer as suas necessidades, e Davi foi lá devagarzinho e rasgou o seu manto, mais uma vez usando de misericórdia com Saul. Por isso que, por ele usar de misericórdia com Saul, ele clama justamente pela misericórdia do Pai, do Altíssimo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem de misericórdia de mim. E ele fala isso com umas palavras tão seguras, Diácono Gleison, que é de se emocionar.
Porque ele diz: tenha de misericórdia de mim, ó Deus, tenha de misericórdia de mim. Porque minha alma se refugia em ti, até que passem as calamidades. Glória a Deus. Diácono Gleison, quem pode ser alcançado pelas misericórdias de Deus? Todos aqueles que querem e o buscam. Então, a misericórdia de Deus ela está disponível através de Cristo Jesus, né, através da graça. Então, todos aqueles que querem e buscam, né, ela está disponível para todos. E, a exemplo disso, queria citar um texto aqui, em Mateus capítulo 20, no versículo 29 em diante, até o 34, que fala sobre dois homens que eles queriam e o buscou quando teve a oportunidade. Então, o texto vai dizer que eram dois cegos, estavam sentados, e aí ouviram falar que Jesus ia passando. Quando eles ouvem que Jesus ia passando, eles começam a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. E naquele momento eles estavam ouvindo que Jesus ia passando, mas ao mesmo tempo eles, sem enxergar, estavam vendo, através não da física, mas do espiritual, estava vendo a sua oportunidade de misericórdia, de receber misericórdia. Então, quando eles clamam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, eles estavam dizendo: eu sou necessitado, Jesus. Eu sou necessitado e a tua misericórdia já é o suficiente, já me basta. Eles não clamaram: Jesus, abre meus olhos, faz eu enxergar. A necessidade deles era realmente a misericórdia. Era a misericórdia de Deus. Então, isso é primordial. Muitas das vezes a gente não entendemos qual é real a nossa necessidade e a gente vai direto ao ponto. E muitas das vezes Jesus não permite acontecer, porque a gente precisa reconhecer que nós somos necessitados primeiramente da sua misericórdia para alcançar outros objetivos. E eles clamando, a gente vai ver uma dificuldade enorme. Por quê? Eles eram cegos, não podia chegar até Jesus, mas a sua voz podia chegar até Jesus. Eles eram cegos, não podiam ver Jesus, mas os seus ouvidos podiam ouvir falar que Jesus ia passando. Eles ouviram falar que Jesus ia passando. Então, a multidão mandou eles se calarem, mas isso não fez eles se calar. Eles permaneceram clamando. A Bíblia diz que eles ainda clamavam ainda mais. Então, são dificuldades em nossas vidas, quando a gente está em busca daquilo que nós necessitamos, de reconhecer as nossas que nós necessitamos de misericórdia, de reconhecer as nossas falhas, a nossa pequenez. Então, a gente vai encontrar várias dificuldades, mas a persistência, permanecer no propósito de busca, é onde a gente vai alcançar o nosso objetivo. Foi até tanto que Jesus mandou chamar e fez uma pergunta a eles: o que é que vós quereis que eu vos faça? E aí foi onde eles pediram que os seus olhos fossem abertos. Então, quando você persistir, quando nós persistirmos, quando a gente entendemos da nossa necessidade de busca de misericórdia, Deus diretamente vai te oferecer esta pergunta: o que é que você quer que eu vos faça? E aí Deus vai nos dar essa oportunidade e a gente também vai ter que entender que nós temos que pedir justamente o que nós necessitamos e não o que nós necessitamos para um longo prazo e não para um momento. Porque naquele momento os cegos só não necessitavam da cura dos seus olhos. Eles física, não. Eles necessitavam de alimento para se alimentar, porque eles eram cegos, não tinham condições de trabalhar ou de fazer algo. Então os cegos naquela época viviam pedindo esmola, diferente de hoje, que não tem, que tem, mas hoje os cegos têm mais ajuda, Tem um cão-guia, tem aulas, tem institutos que ajudam. Isso é que até consegue ler em braille. Justamente. Outros são aposentados. Então lá a dificuldade da época era muito grande, era muito empecilho, mas eles entenderam bem qual era a sua necessidade. Então, naquele momento, eles poderiam perder aquilo que eles mais necessitavam, que era a cura dos seus olhos.
Mas como eles já entenderam que ele é necessidade de misericórdia, ele diz, abre os meus olhos. Eles não disseram, me dá um pão, me dá um prato de alimento. Né? Então, muitas das vezes, a gente temos uma necessidade maior no nosso coração, um coração perdoador, a gente precisa de um coração amoroso, um entendimento para compreender melhor a palavra do Senhor. E às vezes a gente só pede a Deus coisas que não acrescentam, coisas que serão passageiras, como já tem um carro, em vez de dar graça quer outro carro, né? Já tem uma roupa, ou tem 10 pares de roupa, às vezes quer mais. Então são situações como essas que a gente tem que começar a entender e colocar em prática, sabendo que o primordial na nossa vida é a misericórdia de Deus. Então, Diácono Gleice, uma coisa muito interessante aí que tu falou, que o pessoal pede aquele que às vezes não está nem necessitando, né? Tem um texto aqui em Tiago, capítulo de número 4, versículo 3, versículo 4. Pedis e não recebeis? Isso. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sereis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Isso. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É um texto aí bem que a gente pode explorar, muito relevante nesse texto de Tiago, capítulo 3, versículo 4. Porque é que, como o senhor estava falando, né? As pessoas, em vez de clamar pela misericórdia, querem clamar por algo que até que já tem. Pelo benefício próprio. Aí pede e não recebe, por quê? Porque tem pedido mal, tem pedido para seu próprio benefício. E a Bíblia nos recomenda a pedir em benefício do próximo. Quando foi que Deus ele abençoou Jó? Ele olhou pelos seus amigos. Quando ele estava orando pelos seus amigos. Então, fica essa dica aí, para a gente saber pedir na hora certa e o que pedir. Nesse caso, pedir a misericórdia de Deus, né, Diácono Gleice? Justamente. Diácono Gleice, o que poderia acontecer com a humanidade se não existisse a misericórdia de Deus? Para responder essa pergunta aí, a gente vai abrir Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Você pode conferir também na sua Bíblia, meus irmãos. Versículo 22, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Então, a misericórdia do Senhor é a causa de a gente não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nossos inimigos nos teriam nos engolido vivo, né? E se não fosse a misericórdia de Deus, o mundo estaria pior do que já é. Justamente. E sabendo que tudo que tem de maldade no mundo não é culpa de Deus, é culpa do próprio ser humano. Porque em Gênesis capítulo 5, versículo 6, a Bíblia diz que a maldade do coração do homem ela é continuamente má. Então, o que acontece com as pessoas que não buscam a misericórdia é justamente isso. Se perder nos seus próprios delitos e pecados, né? Até no próprio texto de Lamentações, capítulo de número 3, vai dizer que de que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Se queixa dos seus próprios pecados. Se a gente buscar a misericórdia, se a gente for atrás da misericórdia de Deus, Ele vai nos dar misericórdia. Diácono Gleice, responda aí pra gente. A misericórdia do Senhor Jesus Cristo, do Senhor nosso Deus, ela tem fim? Tem não. Acabamos de ler o versículo, aqui está incluso também essa pergunta. A misericórdia de Deus ela é infinita, né? E renova a cada manhã. O versículo posterior vai dizer. Então, a misericórdia de Deus ela não tem fim, está disponível a todos que querem buscar. E você se precisa, se reconhece. Precisar todo mundo precisa. Agora, poucos são os que reconhecem. E querem buscar, né, essa misericórdia. Então, a gente precisa reconhecer e precisa também buscar, clamar. Por mais que tenhamos dificuldades, como os dois cegos tinham, que todo mundo vai ter as suas dificuldades, as suas limitações, mas aquilo que a gente tem de melhor, a gente tem que utilizar para buscar a misericórdia do Senhor e com certeza Ele vai nos conceder. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Tem algo mais aí, Diácono, que queira complementar aí? Amém. Eu vou deixar alguns versículos, se encontra em Jó, capítulo 8. Jó, capítulo 8. O versículo 5, 6 e 7 diz assim: mas se tu de madrugada buscarem a Deus
e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estádio crescerá em extremo. Então, está aí o segredo para aqueles que querem buscar misericórdia. Buscar ao Senhor todo momento e até mesmo na madrugada. O Senhor está para ajudar, está para responder, utilizar da sua misericórdia. E pode ter certeza que aquilo que Deus tem para ti, tem para mim, é melhor do que nós imaginamos. Agora basta, como eu disse, a gente reconhecer esta necessidade e clamar a Ele por misericórdia. Que Deus possa abençoar vocês. Eu também quero concluir com um texto, Diácono, se tu puder me ajudar aí, abrir aí em Salmos 136, versículo 2 e 3. Eu vou abrir aqui também em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Diácono, por favor, gentileza. Salmo 136 e 4 e 5 é? Não, Salmo 136, versículo 2 e 3. Diz assim: louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre, ou misericórdia. Louvai ao Senhor dos exércitos, porque a sua misericórdia é para sempre. Então, a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Eu também, meus irmãos, para encerrar aqui, eu quero ler um texto da Palavra de Deus, que se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 3, 4 e 5, e diz assim: entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, as misericórdias do Senhor, ela é rica em perdoar, ela é rica em nos salvar, ela é rica em tudo, em todos os âmbitos da vida, ela abrange tudo. Então, eu quero agradecer ao meu irmão Diácono Gleison. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão. Fico feliz por sua presença aqui. Quero também lhe pedir que você que chegou aqui até no final desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Deixa aí sugestões de vídeos que você quer que a gente faça aqui para você assistir. Deixa aí nos comentários que eu vou dar uma olhada carinhosamente e que Deus ele abençoe a sua vida e que eu tenho certeza, né, Diácono Gleison, que essa palavra sobre misericórdia vai ficar gravada na sua mente e no seu coração. Fiquem com Deus.